Sejam todos muito bem-vindos ao programa Endireita Brasil, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET para Novo Hamburgo e região, canal 6 em São Leopoldo. O Endireita Brasil é um programa de opinião, um programa de direita, conservador, e vai trazer os principais fatos que marcaram a política no Brasil, no Rio Grande do Sul e na sua cidade. Que coisa boa contar com a sua audiência, com a sua companhia. O programa Endireita Brasil vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17 horas, e também estamos ao vivo, de segunda a sexta, na 90.3, Rádio Felicidade FM. Vem com a gente, vem com o Endireita Brasil, e hoje nós estamos recebendo uma grande liderança do Brasil. Estou falando dele, deputado federal, Tenente Coronel Zuco, um dos deputados mais votados do Brasil e o número 1 do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, deputado federal, Tenente Coronel Zuco. Que alegria ele receber aqui. Obrigado, Juliano. Tá fera, né? O cara tá falando, tá já apresentando rádio, televisão, mas é isso, a gente precisa se posicionar. A gente precisa ter realmente meios de comunicação para falar com a sociedade, para falar com vocês que estão também tristes, como eu, vendo verdadeiros absurdos, e a gente vai ter muita coisa para falar aqui, né, Juliano? Mas é importante, quero agradecer a oportunidade e deixar à disposição. Deputado, antes de nós começarmos a falar dessa chegada meteórica em Brasília, porque o senhor chegou chegando, né? O senhor chegou explodindo lá com a tampa d'água. Eu queria falar um pouquinho da sua história, só para os ouvintes saberem, porque assim, ó, nós conhecemos o deputado Zuco, o cara que está lá na frente das câmeras, o cara que está lá no embate, o cara que está lá naquela briga, naquela discussão, lutando pelo povo brasileiro, lutando pelo estado do Rio Grande do Sul. Eu queria falar do Luciano primeiro. Como é que foi essa história do Luciano? Onde é que ele nasceu? Né? Quem são os pais? O que deu? Como é que foi o coração, pulsou para ser militar? Conta um pouquinho para a gente aí. Bom, me pegou uma surpresa. Eu já estou falando sempre sobre política. Bom, sou gaúcho, nasci no Alegrete. Minha família é mais da Serra Gaúcha, ali Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias. E o meu saudoso pai, que não está mais aqui, ele, filho de colonos, ele, quando foi fazer o serviço militar obrigatório, como soldado, depois conheceu a instituição, foi ser militar de carreira, e tivemos a oportunidade, Juliano, de conhecer vários rincões do nosso país. Sou o terceiro filho de 4 que meus pais tiveram, então tem 3 homens e uma mulher. Quando chegou a minha idade ali de decidir qual era a carreira, eu até queria, te confesso que eu tinha uma intenção muito grande de ser piloto, mas infelizmente naquela época... De avião ou de helicóptero? De avião. Ah, de avião. Eu me lembro porque na rua onde eu morava tinha um piloto da Varig, aquela época que a Varig era muito forte e a gente conversava sempre que ele tinha tempo, mas infelizmente não pude fazer o curso porque era muito caro. A hora de voo, até hoje é muito cara, mas naquela época era um absurdo. E acabei seguindo a linha do mais velho, né? O meu irmão mais velho também é militar, o segundo irmão é delegado, a outra irmã é policial também, então lá em casa a gente acaba brincando que o único normal é a minha mãe que faz reiki ali para tentar entender. Tem que chegar todo mundo desarmado lá nessa casa, né? E eu fui ser militar de carreira, fiz um concurso muito difícil, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, né? A AMAN. Academia Foi Militar. direto para a mão ou na tua época já era prévio? Não, fui para preparatória em Campinas, ok. boa. Fui a SPSEX, né? Escola Preparatória de Cadetes, depois fui que era em Campinas, São Paulo, depois fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, saí oficial e fui para a vida militar. E a arma de cavalaria veio do irmão? Veio do irmão mais velho. Veio do irmão mais velho, mas é um cavalaria, às vezes as pessoas falam cavalaria, logicamente linkando a figura do equino, né, do cavalo, mas cavalaria, por mais que pareça, é a arma dos blindados, né? Porque o senhor é bem no linguajar do operacional. tanque. Eu fui para uma linha mais operacional
Eu fui servir no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista, que era uma força de ação rápida. Fiz vários cursos na linha de segurança, Isso aí, na área de inteligência. Logo depois que saiu da academia, foi fazer o curso de paraquedismo? Paraquedismo, porque é curso um de inteligência. Dificílimo, né? O PQD, como o cara PQD, fala, né? E não é aquele paraquedas que o pessoal Bonitinho. vai... Não é aquele. Até hoje, pra vocês terem uma ideia, eu tô com o meu joelho, tô com o ligamento rompido. E o joelho, porque o paraquedas militar, ele tem que ser, caiu o mais rápido possível, né, Juliano? Então, para que não seja alvo, cai e rola. Né? Cai e rola. Não é bem assim, as linguajar aqui, mas, e sim. E aí eu acabei fazendo outros cursos e servi no Rio Grande do Sul, servi no Distrito Federal, em Brasília, servi no Rio de Janeiro, em algumas cidades, em algumas outras unidades operacionais. E quando já estava com 27 anos de carreira, 26 anos de carreira, foi quando eu conheci pessoalmente o então deputado federal Jair Bolsonaro, que estava querendo se lançar pré-candidato à presidência da República. Porque eu tive um fato muito triste e ao mesmo tempo que mudou a minha vida, que foi a perda de um grande amigo meu, um sargento. Ele foi assassinado no Rio de Janeiro. Nós éramos colegas, tínhamos feito algumas operações juntos e ele foi assassinado. E eu me dava muito bem com a família, esposa, filhos, e eu comecei a ministrar palestras de segurança. Mas não foi em ação, foi... Não, ele foi assassinado por uma falsa blitz. Falsa blitz no Rio de Janeiro, pegou ele parou, achou que era uma blitz, quando foram abrir o porta-mala viram que ele era policial e aí executaram ele, porque ele era sargento do Exército. E aí eu estudei junto com ele para ele passar para a PM, porque ele queria muito ser policial militar, ele era sargento temporário, mas infelizmente veio a óbito e aquilo ali serviu como uma missão de poder orientar, palestrar, não só para os operadores de segurança pública, polícias civil e militar, mas também eu dava palestra em escolas sobre segurança virtual, que o problema hoje da segurança virtual é muito grande, para a magistratura, então eu falava na área de segurança e acabei sendo reconhecido nessa área e o meu nome chegou até o então pré-candidato, deputado federal Bolsonaro, que hoje carinhosamente eu chamo de meu presidente, porque foi quem me convidou para entrar para a política. Ele queria que eu fosse já de cara, e eu falei que não, nunca tinha sido nem síndico de prédio, quanto mais. Escuta, e antes disso, nesses 26 anos, quando tinha as votações, quando tinha que ir lá fazer o voto obrigatório, chamava atenção, te interessava essa... Juliano, eu nunca tinha votado. Meu primeiro voto foi em 2018. Tá brincando? Eu sempre justificava meus votos. Por quê? Você estava sempre viajando? Porque os militares, eles são transferidos. Aí eu chegava numa determinada cidade e eu não conhecia quem eram os candidatos a vereadores. Não tinha uma ligação. E é muito importante. O militar da ativa, ele não se envolve com a política. E então eu sempre justificava. Ia lá, né, justificar o meu voto, até para estar sempre regular em relação aos TREs, ao TSE, mas nunca tinha votado. E tanto é que quando o Bolsonaro foi me convidar, eu falei assim, olha, deputado, eu nunca fui candidato a nada, sou militar. E foi muito engraçado, porque a gente decidiu concorrer com muita dúvida, né? Porque eu ficava imaginando, meu Deus, esses caras são eleitos com 30, 40, 50, 60, 100 mil votos, como é que eu vou sair pedindo voto sem experiência alguma na política? Mas sempre eu acredito muito que Deus tem uma missão para cada um de nós. E foi... Depois dessa conversa, então, com o nosso, então, deputado Jair Bolsonaro, já começou, então, a vir esse desejo, essa missão... Não, eu peguei, vim para casa, falei com os meus familiares, ninguém queria, falei com meus amigos, ninguém queria, falei, bom, então vou ligar para ele para dizer que não vou concorrer. Mas teve uma pessoa muito importante na minha vida, né, um irmão, que me chamou e falou assim, olha,
a política é linda. Ruins são os politiqueiros, a politicagem. A política está em tudo que a gente faz. Está na segurança pública, está na saúde, está na entrega de segurança para as pessoas, está na infraestrutura das ruas, está na educação das crianças. Então, se nós não ocuparmos espaço com pessoas que queiram trabalhar efetivamente para a política, nós vamos deixar aquele mesmo espaço para vagabundo, para pessoas que querem se beneficiar. Então ele me passou uma visão de missão. E a missão de trabalhar na política, ela é extremamente nobre. Só que, para mim, era tudo muito novidade. Então, eu não pensava. E acabei aceitando o desafio e indo lá falar com o presidente Bolsonaro, deputado Bolsonaro na época. Falei assim, olha, eu não vou a federal, porque eu quero conhecer a política, quero conhecer mais o meu estado, quero entender. E a sorte foi que a gente conseguiu agregar muitas pessoas, muitos amigos, e iniciamos uma campanha vitoriosa. E deputado, qual era a expectativa? Assim, a gente entra numa campanha política, a gente não sabe, a gente não consegue mensurar a nossa força política. Eu creio que chegou muitos apoios, que o senhor tinha uma expectativa ali de uma votação. Chegou a ter uma expectativa? Assim, chegou a pensar num número? Juliano, eu te confesso para todos vocês que estão assistindo que quem vai se lançar uma política, aquele primeiro contato, é muito difícil tu criar qualquer expectativa. E eu, frequentador de estádio de futebol, olhava uma arena lotada, eu ficava imaginando assim, bom, aqui tem 40 mil pessoas, como é que 40 mil pessoas vão levantar no domingo para ir votar no meu nome? Para mim era muito difícil imaginar aquilo, porque é muito difícil o voto. O voto é a esperança. Todas as pessoas que querem mudança, elas enxergam naquele candidato, bom, esse aqui me representa, esse aqui, majoritariamente o que ele pensa, eu penso. Então, eu não tinha essa ideia. Eu tinha muito receio, mas eu tinha uma certeza de que eu tinha que fazer o meu melhor. E é o que eu sempre falo. Fazendo o seu melhor, tu não te cobra o resultado. Eu não me cobrava ser eleito. Eu me cobrava me dedicar, passar a verdade, fazer aquilo que eu realmente acreditava. Porque para mim hoje é muito claro. A política, graças a Deus, cada vez mais está sendo acompanhada pela sociedade. Então, as máscaras vão caindo ao longo do tempo. Aquelas pessoas que fazem com verdade, elas são notadas. Agora, se tu te maqueia, se tu te produz e tu não entrega o que tu é, ali na frente tu pode até ser eleito numa primeira oportunidade, mas ali na frente tu vai ser desmascarado. E então foi uma coisa que para mim foi novidade, nunca imaginava. E bom, eu sei que vários dos senhores e senhoras que nos assistem não sabem, acabei sendo o deputado estadual na época mais votado do Rio Grande do Sul. E detalhe, Juliano, que é uma das coisas que me enche de orgulho, o único na história que teve votos em todos os 497 municípios. Isso foi muito legal. Então, o senhor é o deputado de todo o Rio Grande, então? De todo o Rio Grande. Eu acho que vou pegar essa frase, acho que fica legal, boa, né? Boa. Deputado de todo o Rio Grande. Mas deixa eu só retroceder um pouquinho. No dia da votação lá, 2018, tá lá, abre o sistema. 2 minutos depois, o Zuco já está eleito. Como é que foi essa emoção? Não foi 2 minutos. Não foi 2 minutos? Não, demorou. Não, quando abriu a votação... Bom, primeiro, contar uma coisa que é legal para vocês saberem. 6 da manhã de domingo, toco o meu telefone, escrito Bolsonaro. Aí eu olhei assim, tinha acho que uns 30 grupos Bolsonaro no meu telefone. Era muito cedo, eu tinha voltado de viagem aquela madrugada. Aí tocou de novo Bolsonaro. Eu falei, pô, mas o que esses grupos estão ligando? Aí quando eu disse, pô, mas grupo não liga. Ainda mais um grupo de 200 e poucas pessoas. Eu falei, será que é o capitão? Atendi na terceira tentativa ele,
Ô, Zuco, levanta aí, pega a tua bandeira, vai pro teu colégio eleitoral, só acaba quando termina, vambora. E eu falei, obrigado, capitão. Eu fiquei, Juliano, o dia inteiro com uma bandeira na frente. Eu pensando assim, eu posso ser que isso aqui dá voto, mas vamos lá. E aí, quando começou quando começou a abrirem as urnas, demorou um pouquinho para eles publicitarem como é que estava. Mas eu me lembro que foi bem engraçado, porque deu assim, com 1% das apurações abertas às urnas, 2018, chama atenção um militar, Tenente Coronel Zuco, que está com, era 1.000 e poucos votos. Bom, a matemática ela é exata, né? Se com 1% eu tenho 1.000 votos, com 100%, não pode ser, isso aí, tem alguma coisa errada aí. E foi muito legal, porque abriu com 1%, e depois, quando abriu com uns 20%, eu já estava com 20 e poucos mil. Então estava seguindo realmente uma linha coerente. Então era para fazer 100 mil votos. Era para fazer 100 mil votos. E acabei fazendo 743 mil votos, quase 170 mil votos. Foi muito feliz, fiquei muito feliz. Nunca tinha dado uma entrevista, nunca tinha falado com ninguém. Saí. Puxou 2 deputados. Ajudei a vir 2 deputados com 15 mil votos. Tu imagina, eu fiz 170 e 2 deputados com 15 mil vieram também junto. Mas, na verdade, a questão do voto é o que eu te disse. Assim, meu orgulho é que a gente conseguiu apresentar um trabalho. Então, como deputado estadual, foi muito legal. E esses 4 meses depois que o senhor teve que continuar no Exército até o dia de assumir, né? Como é que conseguiu trabalhar? Conseguiu trabalhar? Aí é mais difícil. E até porque tinham medidas administrativas, tu tinha que passar o comando, tu tinha que passar as tuas tarefas. E não é normal, né? Nós não sabemos na história quem foram os outros deputados estaduais eleitos militares da ativa. Acredito que eu tenha sido o primeiro, inclusive. Então foi ali algo muito diferente, muito novo, mas, como eu te disse, assim, foi emblemático, porque foi uma transição muito bacana, muito bonita, assim, sabe? E eu enxergo a política hoje. No Exército nós tínhamos missões operacionais. Eu enxergo a política como uma missão de vida, uma missão de ajudar, uma missão de fazer a diferença. Muito bem, chegamos no dia da posse lá, então no dia do juramento, o primeiro dia no plenário. Eu me lembro que o senhor estava fardado naquele dia, o senhor foi lá para honrar o Exército Brasileiro, o senhor chegou lá, o senhor prestou a continência. Naquele dia o senhor se despediu da farda. Como é que foi aquela emoção de então estar trocando de função e completamente diferente? Tu falou muito bem, emoção, assim, porque a instituição Exército, não as pessoas do Exército, as pessoas passam, a instituição fica. E a instituição, eu tenho muita gratidão. O Exército me ensinou muito. Fiz grandes amigos, tive experiências únicas e maravilhosas, outras nem tanto. A gente até está passando, né? Como a gente até está passando um período hoje onde alguns militares estão sendo julgados, inclusive por mim. A gente não acredita que tenha ocorrido tudo nas devidas condições, mas a instituição Exército, esta permanente, centenária, esta eu tenho um grande carinho e vai ficar sempre no meu coração. Mas como qualquer outra instituição, também às vezes apresentam pessoas que erram. E eu acredito que em algum momento ocorreram erros. Mas, Juliano, o bacana de falar nesta caminhada como deputado estadual foi que a gente teve uma boa votação, mas a votação ela não ficou marcada para mim como algo tão importante. O que era importante era eu, a partir daquele depósito feito, daquela procuração dada pelos eleitores, o que eu poderia apresentar na Assembleia Legislativa. E foram 4 anos
muito intensos, com muita entrega e com muitas leis que até hoje marcam a minha carreira. Como é que foi a recepção do Tenente Coronel Zuco lá? Como é que foi os colegas? Porque a gente chega numa Assembleia Legislativa, tem muitos deputados que já estão lá em segundo, terceiro, quinto mandato. Eu acho que tem um lá que está no 8º mandato. Como é que foi essa recepção? Como é que os colegas viram um militar como deputado? Eu acho que todo mundo, naquele primeiro instante, achava que eu era truculento, que eu ia sair, né? Aquela visão, às vezes, do militar bruto. E, na verdade, sou filho de uma italiana carinhosa, minha mãe, inclusive, que essa semana estava de aniversário. Respeito muito as divergências, aprendo com as diferenças, mas tenho meus posicionamentos muito fixos, muito sérios, né? Sou conservador, de direita, sou família, sou liberal na economia. Então, as pessoas estavam ali com as suas dúvidas, mas eu acabei, Juliano, em pouco tempo, fazendo amizade com dezenas de parlamentares, e aqueles mesmo que tinham a diferença ideológica me respeitavam muito. Que coisa boa. Eu tinha votações onde partidos da esquerda achavam que o meu projeto era coerente e votavam favorável. Eu acho que a política ela tem que ser madura. Tem que ter diálogo, né? A oposição ela tem que ser responsável. Tu não pode ser contra por ser contra. Então eu sou contra a liberação da maconha porque eu sei os danos que ela faz. Eu sou contra, digamos assim, o inchaço da máquina, né? O Estado ficar muito pesado porque o dinheiro dos impostos tem que ser colocados para a entrega da sociedade e não para a gente ficar inchando a máquina. Hoje, para ter uma ideia, bom, quase 80%, 90% de uma folha da receita do Estado é para pagar dívida. E se investe muito pouco. Então, foi um momento, foi um início muito bacana, né, onde houve esse estudo por parte deles e minha também, mas eu fiz grandes amigos, aprendi muito com a Assembleia Legislativa, acho que acertei 100% de ter sido deputado estadual para depois ser federal. A gente teve chance de aprovar leis como transparência em obras públicas. Hoje nenhuma obra no Estado, esses famosos elefantes brancos, hoje tem um portal da transparência que diz quem é o responsável, engenheiro responsável, quanto custou, quando inicia e quando tem que terminar, ou seja, facilita a fiscalização. Tivemos a lei da política do câncer infantil. Como é que vem essas ideias, assim, desses projetos? Juliano, a ideia vem de ti, vem da assessoria? Muitas ideias passou assim um negócio e veio na cabeça? Essa das obras públicas foi a esposa de um assessor. Querido assessor que eu tenho. A esposa, ela comentou, olha, tu vê isso aqui, podia ter uma lei para ter uma transparência e fiscalizar. Então a participação da sociedade, dos amigos é muito importante. Mas teve outras leis, por exemplo, teve uma lei que me toca muito, talvez não seja a lei que me projetou mais, que a lei que me projetou mais é das escolas militares, eu já vou falar, mas uma lei que eu tenho um carinho enorme é a lei que trata da política de atenção ao câncer infantil. Eu estava num hospital... Eu sei que é a menina dos seus olhos, essa aí. Eu estava num hospital em Passo Fundo e eu conheci a Manu, uma menina de 4 anos e meio. Eu tenho uma filha de 5, então me tocou muito. Elas tinham a mesma idade na época e ela estava com câncer. E a Manu, ela sofria muito, assim, por ocasião das quimioterapias. E eu me lembro que a deputada estadual não tem emenda, não tem recurso para destinar. E lá na Espanha tinha um estudo que eles davam aqueles carrinhos elétricos para as crianças antes de para a quimioterapia brincarem um pouco, descontrair. E eu me lembro que eu, do meu bolso, mesmo não tendo muito, no meu bolso eu acabei pegando aquele carrinho, ou comprando um carrinho e doando para o hospital. E na hora da entrega, eu convivendo com a Manu sorrindo, alegre, feliz, a mãe dela, a Alessandra, virou assim,
Luciano, que é o meu nome, né? Luciano, hoje foi o dia mais feliz da vida da Manu. E a Manu, eu acabei conhecendo, descobri que ela foi diagnosticada tardiamente, descobriram o câncer nela muito tarde, e a Manu, depois de 2 semanas de convívio, 2, 3 semanas, recebi uma ligação, já comecei a chorar, estava na estrada, quando eu vi o nome da Alessandra, eu falei, a Manu partiu. E a Manu virou estrelinha. Então, Juliano, essa lei, ela veio de uma dor. Eu parei em Porto Alegre e falei, não, nós temos que mudar. Aí eu fiz uma política de atenção ao câncer infantil. Hoje nós temos um convênio Estado com o Instituto do Câncer Infantil, onde tem o Teleoncoped, onde está salvando vidas, onde a gente tem condições de ter uma estrutura que os médicos na cidade, do interior, por exemplo, ligam para esse Teleoncoped e aí eles podem trocar informações, inclusive pode ter uma remoção de uma criança para um centro especializado para que ela seja atendida. E essa lei, a Lei Manu, é uma lei que está tendo um resultado que para mim é único, que é salvar vidas. Deputado, tá gostoso demais aqui esse papo. Nós vamos para o break agora. Daqui a pouquinho nós já estamos de volta, daqui 2 minutos, não saia daí. Hoje a conversa está imperdível com uma das grandes lideranças do Brasil, nosso deputado federal, Tenente Coronel Zuco. Já voltamos. Fica aí. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse o suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso, vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Muito bem, estamos de volta. Programa Em Direita Brasil. Obrigado pela sua companhia. Hoje nós estamos recebendo ele, o deputado federal mais votado do estado do Rio Grande do Sul, deputado Tenente Coronel Zuco, e estamos aqui num papo falando sobre as leis. E vamos continuar, né, deputado? Porque tem aí mais, né? Foram 11 leis aprovadas no estado do Rio Grande do Sul. Qual a lei que mais lhe projetou de todas essas? Olha, com certeza uma lei que até hoje temos grandes demandas e me enche de orgulho também, é a lei das escolas cívico-militares. Então, já estamos com praticamente 80 escolas aqui no Rio Grande do Sul. Continua então, deputado? Continua. Às vezes as pessoas, é importante tu fazer essa pergunta, porque esse desgoverno, desse descondenado, ele já teria tentado, né, interromper o programa federal. Tivemos a oportunidade de chamar o ministro da Educação, Camilo Santana, que, apresentando números, falamos para ele para que pelo menos ele mantenha as já existentes e vamos, logicamente, trabalhar para que ele possa voltar e mudar de ideia, mas as existentes do programa federal irão permanecer, palavra dele, espero que tenha a palavra. Mas nós temos aqui no estado a lei de minha autoria das escolas cívico-militares, e essa eu tenho o apoio do governo do estado. O governador e o vice-governador vigentes, né, Eduardo Leite e Gabriel Souza, falaram que vão continuar motivando a instalação das escolas cívico-militares. Então, nós temos vários municípios, Juliano, com essas escolas em funcionamento, meritocracia, ambiente escolar seguro. O que o pai quer? O pai quer que a criança vá para a escola
e ela aprenda a matemática, aprenda a geografia e que, se possível, também tenham o que eu chamo de atributos da área afetiva, como iniciativa, liderança, melhorando a autoestima até pelo uniforme, enfim. Escola Cívico-Militar é muito positivo, é um programa que realmente está fazendo um grande sucesso e a gente tem muito orgulho de dizer que é o pai das escolas cívico-militares aqui no estado e pretendemos aí cada vez mais ampliar esse programa. Deputado, nesses 4 anos de mandato como deputado estadual, teve algum momento assim de muito tenso, algum momento que te marcou desses 4 anos, que tu diz assim, esse foi o momento mais difícil, foi um embate muito grande, alguma votação, alguma coisa que tu pode destacar para nós nesse tempo todo? Olha, as votações, elas muitas vezes são difíceis, porque elas tratam de interesses. Muitas votações são tranquilas, né? Mas outras, às vezes, tu te incomoda. Quando a gente vota uma reforma, um aumento de salário, algo que envolve categorias, tu tem que ter muito sólido nos teus posicionamentos, porque muitas vezes tu vai ter que fazer o que é certo, não o que é fácil. Tu não pode pegar um exemplo, às vezes as pessoas querem, em determinados setores, 10, 20, 30, 40% de aumento, mas vai sair o dinheiro da onde? Então é difícil, é difícil. Tiveram algumas votações na gestão 2018, 2022, esses 4 anos que eu estava como deputado estadual, que sim, foram votações difíceis, mas a gente fez o que a gente acreditava ser correto, brigando pelos direitos da sociedade, direitos das pessoas, muitas vezes não atendendo da maneira com que se queria, mas é importante, Juliano, salientar que quem vai para a política, quem pensa ir para a política, ele tem que entender que os direitos das pessoas têm que estar alinhados com as, digamos assim, possibilidades que a gestão municipal, estadual ou federal possam fazer. Muitas vezes a gente vê categorias, e todas elas têm, porque tu imagina, eu vou dar um exemplo de uma categoria que é muito injustiçada, que é a dos professores. Eu me lembro que quando eu era pequeno, várias colegas queriam ser professoras. Então era professora ou modelo, e o cara era jogador de futebol ou piloto. Hoje, são poucas as crianças que querem ser professoras, porque elas não veem a valorização dessa categoria. E ao mesmo tempo, as péssimas gestões estaduais e municipais muitas vezes fazem com que o professor ganhe muito pouco e a gente não tenha uma formação adequada. Então são exemplos de votação que muitas vezes vai chegar na tua mão. Tu vai ter lá tu quer dar 100% de aumento para o professor, mas tu não tem dinheiro para isso. Mas não tem por quê? Porque o prefeito fez uma péssima gestão, investiu errado. Por isso que é importante as pessoas estarem envolvidas na política, conhecerem o perfil daquele candidato. É um candidato sério, é um candidato técnico, é um candidato, digamos assim, que tem planejamento, que vai chamar uma equipe. O nosso país demonstra, na atualidade, na esfera federal pelo menos, que não tem, digamos assim, a maturidade para saber que o ministro tem que ser técnico, o ministro tem que ser um cara que entenda da pasta. E na esfera municipal a mesma coisa, tu não pode chamar o secretário só porque é de outro partido, construir uma máquina pública de favores, do toma lá da cara, não, tu me apoiou, vou te dar essa secretaria, aquela. Aí vai aqueles caras que não são pessoas adequadas para a função, que enchem aquela máquina de amiguinhos do poder e nada se entrega. Deputado, eu acho que uma das coisas difíceis também é votar pela cassação de um colega. O senhor passou por 2 cassações lá na Assembleia Legislativa. Como é que é? Tá lá, a pessoa está do teu lado, está junto, daqui um pouco deu um problema com ele e o parlamentar tem que se posicionar dessa forma. Juliano, o processo de cassação, ele é como uma votação. Tu tem que analisar
cada caso. Se aquela cassação se deve em função de algo grave, de algo que envolve o conceito da política, de probidade, de correção de atitude, de legalidade, não fica difícil. Mais uma vez, é duro tu interferir na vida de uma pessoa? Lógico que não é fácil, mas na política tem que fazer o que é certo e não o que é fácil. Por exemplo, e já entrando numa pauta federal recente, para a gente não deixar isso para o final e esquecer. Essa semana nós tivemos a cassação do Deltan Dallagnol. Pessoal, vou fazer rapidamente uma analogia. Imagine você, um policial que acorda, beija sua esposa, seus filhos, sai para trabalhar. Aquele policial, durante o dia, ele prende 3, 4 criminosos, vagabundos, coloca na cela. 2, 3 dias depois, a justiça ou injustiça solta. E isso é fato hoje. Pergunta para delegado, para brigadianos, tu prende, 1, 2 dias depois, o mesmo cara que tu prendeu está solto. Mas o pior é que, às vezes, um juiz pode pegar para aquele policial e o punir aquele policial, porque a forma com que ele prendeu, como ele prendeu um criminoso, faz com que o policial seja, às vezes, transferido para outra unidade, seja punido. Então, essa analogia que eu quis fazer aqui, simples e verdadeira, na minha visão, aconteceu com o Dallagnol, que é um Que deputado... pena para o Brasil, né? Que pena para o Brasil, que é um deputado... Foi o mais votado do Paraná? Eu acho que sim, Sim, que foi o mais votado do Paraná, boa, isso aí. Mas não só o fato de ser o mais votado, ele participou da maior caso de corrupção da história, né, que é a Lava Jato, e ele prendeu criminosos, grandes empresários, políticos renomados. Ele fez o que é certo. Fez o que é certo. E ele está sendo cassado, pelo que foi dito na mídia, por uma suposição que ele teria feito. Ele deixou o MPF, Ministério Público Federal, porque ele poderia ter cometido algum crime, que agora me fugiu o termo. Gente, o cara fez o que é certo, o cara prendeu pessoas que deviam, que teve prova contra elas, e nós estamos perdendo um quadro na política extremamente qualificado. Isso é muito triste, Juliano. É verdade. Isso é muito triste. Então, o exemplo que tu falou de cassação, quem deveria cassá-lo, na minha visão, é a Câmara Federal. Ele já tinha sido empossado, ele já era deputado federal. Cabe o respeito e a separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Mas hoje o judiciário, em várias oportunidades, está interferindo, invadindo em outros poderes. Então, a gente está muito triste, mas a tristeza não resolve o problema. Nós estamos trabalhando com a lei, tentando fazer também com que outros magistrados possam entender de forma diferente com o que foi no TSE. Eu conversei com ele essa semana e ele já disse que está recorrendo ao STF, que está fazendo a sua defesa. Mas se cair na mão do Alexandre de Moraes já era, né? Está fazendo a defesa junto ao STF, tu imagina, quem é que vai julgar ele? Os próprios juízes que, de certa forma, o condenaram. Mas esperamos também que a Câmara Federal dê uma resposta, que o Congresso Nacional, Senado e Câmara deem uma resposta, porque nós estamos diante de um caso que vai abrir precedentes para que qualquer deputado, numa canetada, possa ser cassado. Então, é muito triste. Deputado, vamos lá. Passamos os 4 anos de deputado estadual, fomos para a campanha de deputado federal. O senhor imaginava que ia ser o mais votado de novo? Porque o senhor entrou para a história. Eu acho que nunca na história do Rio Grande do Sul tivemos um político que foi o mais votado para estadual e depois o mais votado para federal. Eu fiquei muito feliz, Juliano, porque, na verdade, a primeira vez foi uma surpresa
digamos assim, de algo que tu não tinha parâmetro, não sabia o que era política. Agora o senhor já estava testado. Eu já tinha O senhor já sido tinha deputado. trabalho já. Então, a campanha a deputado federal ela é muito mais difícil, porque envolve recurso, tu concorre contra deputados que tiveram muitas emendas, que abasteceram, né, a infraestrutura, a saúde, a segurança em todo o estado. Tem deputados federais muito bons, então tu está competindo ali com pessoas qualificadas, muitas delas, outras não. Tu está competindo também com pessoas que já estão no seu 5º, 6º, 7º, 8º mandato. Então, eu sabia que eu tinha feito o meu melhor. Eu sabia que como deputado estadual nós tínhamos aprovado 11 leis, que isso também é uma marca, e que eu ia, digamos assim, ter à frente o resultado do trabalho. Qual foi o resultado do meu trabalho? Então foi uma surpresa, olha, eu te confesso que muito emocionante. O senhor colocou quase 100 mil votos a mais, né? Coloquei 100 mil votos a mais. É isso aí, foram 259 mil, 260 mil. Praticamente... Faltou 10 mil votos. Não, praticamente 7 mil votos. Praticamente 100 mil votos a mais para federal, onde a gente ficou muito feliz pelo resultado, mas no que eu te falo, não dos números do voto, por saber que o nosso trabalho foi reconhecido. Que coisa boa. É isso que me deixou muito feliz, Juliano. O trabalho foi reconhecido. E agora na Câmara, outro ambiente operacional, outro... Mas eu vi que o senhor chegou muito à vontade lá em Brasília. Eu tenho Parecia que estava em casa já. Eu tenho uma coisa comigo, Juliano, que é assim, que é aquilo que eu te falei antes aqui no primeiro bloco. Tu tem que fazer com verdade. Lá, a diferença é que aqui no estado são 55 deputados, lá são 513. Lá é muito mais difícil tu ter, digamos assim, uma condição de trabalho da maneira que tu tem aqui no estado. Então lá são quase 30 comissões permanentes, lá são frentes parlamentares, dezenas, lá o Congresso ele é muito, muito pesado, são muitas demandas federais, e a gente conseguiu em pouco tempo, e eu sempre falo que não é só o Tenente Coronel Zuco, mas a equipe, as pessoas que trabalham comigo, os eleitores que participam ativamente, as pessoas que têm interesse, dando sugestões, dando ideias. A gente chegou, teve já nesses 4 meses, apresentamos alguns projetos de leis, bons projetos de leis. Lógico que o trâmite lá é bem mais demorado que aqui da Assembleia. Claro. Lá são, né, como eu disse, são 513 deputados apresentando projetos, então tudo é mais lento. Mas lá a política, e é uma coisa que eu falo assim, não pode se medir o político por leis. Por mais que a gente tenha feito leis importantes no Estado, que me deixam muito feliz, tem que medir também o político pelo resultado que ele entrega. Seja num posicionamento forte na tribuna, seja numa articulação para conseguir um recurso para uma determinada área, seja brigando contra a oposição para que um projeto não passe. Inclusive, eu quero parabenizar vocês que conseguiram, junto com os parlamentares, evitar o projeto da fake news, que para mim era o projeto da censura. Vão tentar voltar de novo, mas foi a sociedade brasileira. Então, a Câmara Federal, Juliano, ela é realmente o local de difícil trabalho político, mas eu acho que em 4, 5 meses a gente já está mostrando o nosso trabalho lá. E aí o senhor teve a ideia de lançar um livro. E um livro bem polêmico, porque o título do livro, Faz o L, de volta à cena do crime. O que aconteceu? Pode pegar aqui, deputado. Pega aqui que... O que aconteceu? Esse livro aqui, na verdade, a gente acompanhou durante os primeiros meses, os 100 dias de governo, que ele tinha feito várias coisas pelo país, tudo errado. Ele aumentou ministérios para acomodar o tomar lá da cá, os amiguinhos de plantão. Ele fez um projeto, um decreto contra a flexibilização das armas, né? Erradamente, prejudicando um setor que envolve milhões de pessoas
e que também traz um grande prejuízo à economia. Já teve vários e vários problemas de escândalos internos de seus ministros usando de forma errada aeronaves da Força Aérea e tantos outros problemas que em 100 dias, Juliano, a gente fica abismado. Esse governo não começou ainda. Ele tem que entender, o Lula não desceu do palanque, né? Não desceu, e ele tem que entender que ele não é a maioria. 51 a 49 dos votantes. Nós tivemos mais de 30 milhões de pessoas que nem votaram. Ele não tem a maioria dos brasileiros. E ele tem que governar para todos os brasileiros. Ele tem que governar, inclusive, para quem votou contra ele. Mas é revanche, é vingança, é uma política baixa. E a gente pôde materializar. E a ideia do livro, ela é uma ideia de materializar um governo que não está governando. Para que nas próximas eleições a gente consiga mostrar básico, porque as pessoas, infelizmente, é natural, elas estão preocupadas com o seu dia a dia, pagar suas contas, tem os seus problemas pessoais. E chega na época da eleição, uma bela de uma propaganda, uma promessa. O Lula prometeu picanha e cerveja e está entregando de carne de pescoço. Ele prometeu aumento do salário mínimo e deu R$18, um deboche, uma vergonha. Aumentou a taxa de desemprego. Então, Juliana, assim, esse livro foi um livro voltado para realmente materializar o que está acontecendo em Erros. E o que foi aquele lançamento lá no Shopping Pontal, deputado? Ah, foi legal. Tinha, olha, eu na minha contagem acho que tinha mais de 600 pessoas. A gente acredita que tinham bastante pessoas. Nós não conseguíamos dar conta lá de organizar a fila. Já fizemos em Bento Gonçalves. Já fizemos em Novo Hamburgo. Já fizemos em Novo Hamburgo. No território das armas. Então a ideia é, como eu disse, não é o lançamento em si, mas é que as pessoas tenham, folheando ali, falam assim, pô, mas aconteceu isso. E tem depoimentos de vários deputados, eu vou citar aqui, ó, por exemplo, senadora Damares, tem a Bia Kiss, tem o Gustavo Vitorino, que é um deputado aqui do nosso Rio Grande, Marcos Polon, Mário Frias, tem o Sanderson, tem o Capitão Martim, Sargento Faur. Bom, vários parlamentares que também botaram depoimentos no livro. Quem puder adquirir, quiser conhecer um pouco mais sobre o que esse desgoverno está fazendo, de volta à cena do crime, faz o início do maior desgoverno da história do Brasil. Deputado, vamos falar da CPI agora, para terminar? Para encerrar a CPI agora, porque nós já estamos com 2 minutinhos. Como é que foi essa ideia da CPI? Porque o MST é um movimento, parece um gafanhoto. Onde eles passam, eles destroem. E nunca houve uma ideia de investigar esse movimento, que não tem CNPJ, não sabe quem é o número 1, quem financia, quem é que dá o pão com mortadela lá. Como é que foi isso, deputado? Nós tivemos um fato concreto, Juliano, que é a escalada de invasões. Para você ter uma ideia, nós estamos com mais de 50 invasões já nesse início de governo. Um número superior aos 4 anos do governo Bolsonaro. Pasmem. 4, 5 meses, mais invasões que os 4 anos anteriores. E o governo Bolsonaro fez a reforma agrária. Deu mais de 400 mil títulos rurais para assentados e pequenos produtores. Então a gente quer, sim, fazer uma investigação técnica, séria, responsável. Queremos trazer a segurança e a paz no campo. É inadmissível que os brasileiros batam no peito e falam que são o celeiro do mundo, que produzem alimento para 1 bilhão de pessoas, que realmente têm orgulho do agro e, ao mesmo tempo, permitir que movimentos sociais se sintam na autoridade de sair invadindo propriedade privada, o chamado crime de esbulho possessório. Então, eu vou voltar para esse programa em breve, para a gente poder falar. Olha aí, ó, promessa, hein? Vamos voltar aqui em breve para poder falar sobre o decorrer da CPI, uma CPI muito importante, que foi instalada semana passada e que agora vai iniciar os trabalhos. Inclusive amanhã, terça-feira, vai ter já uma sessão às 2h30, lá na Câmara Federal, com a leitura dos primeiros requerimentos e o início de trabalho. E eu vi que o senhor já foi pulso firme ali, porque uma deputada esquerdista lá já levantou, queria impugnar o relator, e o senhor tinha na ponta da língua já a resposta. Não, a gente tem que
se preparar. A Câmara Federal, ela tem deputados, como eu te disse, de 8, 9 mandatos, e a gente tem que ir lá realmente mostrar que a gente está fazendo um trabalho sério. Eu digo para vocês que ficar longe de amigos, longe de familiares, não é fácil. Quem acha que é só flores a vida de um parlamentar não sabe das dificuldades. Mas, enfim, é o que eu decidi. Por enquanto, eu acho que sempre tem que ter uma renovação, mas enquanto a gente achar que está fazendo um bom trabalho, nós vamos continuar. Seu ponto final, deputado? Meu ponto final é agradecer para vocês, falar que este programa do Endireita Brasil com Juliano Souto é muito importante que seja divulgado, compartilhado, que a gente possa trazer pessoas para a política que queiram fazer diferença. Participe mais, se envolva mais, cobre mais, decida mais sobre a sociedade no qual a gente vive. A gente tem um costume muito errado, na minha visão, de reclamar, mas ao mesmo tempo não se envolver. Não, votou no vereador, vai lá e cobra resultado. Votou no prefeito, vai lá e cobra resultado. Votou no governador, vai lá e cobra resultado. Mas ao mesmo tempo, faça a sua parte e ajude a sociedade. Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e finalizar só dizendo uma coisa: o senhor nos enche de orgulho. Obrigado. O senhor é um orgulho para nós. Ainda mais para mim que sou suspeito, porque te acompanho já há 3 anos. O senhor é um orgulho para a nossa equipe, para a sua família e eu tenho certeza que para todo esse Rio Grande. Tamo junto. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia e até o próximo Endireita Brasil, segunda-feira que vem às 17 horas e de segunda a sexta, às 18 às 19 na 90.3. Siga nas redes sociais, @JulianoSoutoNH e o deputado Zuco? @Tenente Coronel Zuco. Valeu, forte abraço!